Oi, gente! Direito ao Ponto está no ar, onde o seu direito é o alvo, onde você aprende. E hoje a gente vai falar sobre multas de trânsito. Fica aí ligado, porque tem alguns mitos e tem algumas verdades, né? O problema é quando a gente confunde mito com verdade, acha que a verdade é um mito e aí acaba levando a multa. Para falar sobre esse tema, quem está aqui com a gente é uma doutora que atua em direito de trânsito. Não é só uma advogada, tá, gente? É uma amiga também, é filha, é sobrinha, neta de pessoas que eu amo. Então, eu quero aqui receber Marcele Calado. Seja bem-vinda, Muito Marcele. obrigada, eu que agradeço. Bom, como recorrer à multa de trânsito? Vamos dizer que João cometeu infração ali, média. Como é que aqui, vamos ser, em Juazeiro, como é que ele faz para recorrer a essa multa? Ele primeiramente vai ser autuado, né? Se houver abordagem, ele já pode receber a notificação no momento da abordagem, vai receber o auto de infração, ou, se ele não for abordado, ele vai receber uma notificação de autuação em sua residência. Por isso é bem importante manter os dados do veículo sempre atualizados. Aí, no caso, ele vai receber essa notificação, lá vai constar o prazo e o órgão infrator que é correspondente a essa infração. Ele vai procurar o órgão para poder entrar com a defesa prévia. Entendi. Nesse caso, ele mesmo pode entrar com o requerimento E solicitando o recurso, fazendo o recurso, não é isso? isso. Quais são as fases, doutora, do recurso de uma multa? Ó, existe 3 fases na esfera administrativa, que é, no caso, é a defesa prévia, né, que em tese são 30 dias a partir da notificação. Tem a JARE, que independente de ter feito a primeira esfera administrativa, ele pode entrar aqui, também é o mesmo prazo que gera o boleto, o pagamento do boleto, e tem o CETRAN. Só que esse CETRAN, que é a segunda instância, que chama-se de segunda instância, só poderá ser recorrido nessa instância se tiver entrado na JARE. Entendi. Se entrou na JAR e foi, por exemplo, negado, aí ele pode Negado, recorrer no isso. CETRAN. Certo. Vamos imaginar que Carlos estava pilotando sem capacete. E aí é uma multa que gera suspensão, não é isso? Isso, é uma infração Ou autossuspensiva. uma infração, desculpa. Isso, ela é uma infração autossuspensiva. Porque, é assim, ela é uma infração gravíssima, mas muita gente não se atenta na penalidade que ela pode gerar. Ela pode gerar suspensão da habilitação de 1 a 3 meses. Aí, nesse caso, como recorrer a uma suspensão, né? Bom, se é que é possível, né, gente? O cabo é flagrado ali, pilotando sem capacete. Mas vamos imaginar que Carlos estava correndo para dar socorro a alguém que estava passando mal em casa. E aí, como é que ele faz para recorrer? Então, aí nesse caso tem as instâncias em relação ao recurso da infração em si, né, que ele tem que comprovar, tem os meios comprobatórios de que ele não praticou de má fé aquela infração ou que tem algum erro, enfim. E tem a infração, o recurso em si da suspensão da CNH, que aí vai abrir um processo administrativo da suspensão, que aí é um outro meio de recurso que ele pode estar utilizando também, para que não Entendi. haja a suspensão do seu direito de dirigir. De dirigir. Então, vamos imaginar que Carlos, conseguindo provar que estava indo dar socorro a uma pessoa que passava mal, ele consiga. Mas aquele que estava, de fato, pilotando sem capacete, por imprudência, é mais difícil, né, doutora? Isso, Conseguir. Quer dizer, recorrer todo mundo pode, não é isso? Se vai isso. conseguir ou não, é Aí uma outra depende, questão, isso, não é depende isso? muito do órgão julgador e se há algum erro de procedimento, na verdade. Tem que pagar a multa para recorrer ou não precisa? Não, em tese não precisa. Tanto que na primeira, na defesa prévia, é só meio que uma advertência. Ele vai notificar a autuação. Quando vai para a notificação de penalidade, é que gera-se essa questão do boleto, mas ainda assim ele pode entrar com recurso. Um detalhe que é corriqueiro é em relação a pagar multa com desconto, que é a questão de pagar multas com 40% de desconto. Nesse caso, tem que aderir ao SNE, que é pelo aplicativo da carteira digital. Aí, nesse caso, ele está aceitando a responsabilidade daquela infração. Aí, ele não vai poder recorrer dessa infração, mas, em compensação, ele tem essa questão do abatimento Entendi. Olha do aí que valor da informação multa. interessante, né? Vamos imaginar que eu tenha sido multada, eu recebo a notificação e, você pode pagar com 40% de desconto. Então, se você for pagar com 40% de desconto, você perde o direito de recorrer. E aí tem os pontos também descontados, né? Lá na carteira. Isso.
Então, se tiver como recorrer, tiver como, por exemplo, provar que, enfim, houve um erro, por exemplo, no procedimento, então, vale a pena recorrer, não é, doutora? Sim, sim. É muito comum multas com erros de procedimento? Sim, às vezes ocorre, normalmente pelo auto de infração, existem alguns requisitos mínimos, de acordo com o CTB, que é em relação ao erro de preenchimento, ou a placa errada, há também a questão de um veículo, notificar um veículo e ser outro. Normalmente são esses casos, né? Inclusive, eu tenho um caso, que eu até judicializei esse, que em relação, o veículo era uma moto e na notificação, na imagem, estava um carro. Aí, o erro era grosseiro. Então, em si, eles já anularam a infração só por isso. Mas existem casos também que, foi notificado uma bicicleta sem cinto de segurança. Aí, se comprovar que há divergência nos dados do veículo, também pode ficar enquadrar na insubsistência da infração. Ah, ótimo. Vamos imaginar que meu técnico aqui, Marcel, emprestou o carro para o primo. E aí o primo estava dirigindo o carro, cometeu uma infração, só que na captura da imagem não aparece, né, o condutor. Mas aí a multa foi para ele. Como é que ele faz para recorrer? Para provar que não era ele que estava dirigindo, para que o primo dele se responsável, ou seja, tem os pontos, né, da carteira retirada. Isso. Nesse caso, ele pode ser feito a identificação de condutor na via administrativa, só que tem um prazo, que é o mesmo prazo da defesa de autuação, que normalmente são 30 dias a partir da data da infração, né, da notificação em si. Aí, em tese, são 30 dias. Aí, se perder esse prazo, aí pode tentar judicializar, né? Mas aí o interessante seria cumprir tudo direitinho e comprovar que não era ele que estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Entendi. Quanto tempo leva, assim, a gente sabe, né, que no Brasil, enfim, mas quanto tempo leva, doutora, para um recurso ser julgado? Pelo CTB, a previsão é de 30 dias, né? Tanto na esfera, na primeira esfera, que é na defesa de autuação, quanto na JARE. Mas esse prazo muitas vezes não é respeitado. Em alguns órgãos municipais ou até federais mesmo ultrapassam esse limite, né? Chegando até, na JARE principalmente, até 1 ano. Nossa, imagine, né? E realmente, até para a gente ser notificado, né? Uma multa que acontece em janeiro, a pessoa só recebe lá em março, abril, né? A depender do local, né, onde foi multado, enfim. Realmente, essas questões de trânsito, recurso levam bem mais tempo do que a gente acredita, né? Há casos, eu já vi, de até 5 anos. Né? Acredito que não seja o comum, né? Talvez seja uma exceção, não seja a regra, né? Seja uma exceção. Quais documentos, assim, é bom já ir levar, né? Vou entrar com requerimento para recorrer de uma multa. Que documento eu tenho que estar em mãos? O documento do veículo, a CNH do condutor ou condutor ou proprietário do veículo, comprovante de residência, a notificação de autuação ou a notificação de penalidade, para identificar qual foi o tipo de infração, se o órgão autuador é aquele mesmo, por exemplo, a Amplo, a PRF, DINIT. Saber aonde eu tenho que recorrer. Isso. Isso é importante, claro. Isso, porque assim, os municipais normalmente é por meio presencial, mas o DINIT ou a PRF pode se fazer online. Entendi. Site? Pelo site. Aí na própria notificação lá especifica qual é o site. Eles trazem todas as informações. Isso. Se for aplicativo, vai estar lá também. Isso. Normalmente o aplicativo é mais por questão de orientação, né? Mas, assim, para entrar com o recurso em si, é pelos meios físicos, né? Ou digitais. O site ou os correios, por exemplo. Isso. Aí o endereço dos correios, desculpa, o endereço para onde eu tenho que enviar o recurso vai estar lá também na notificação, tudo direitinho. Certo. Doutora, qual o prazo para regularizar os pontos na carteira, né? Quem comete infração hoje são 27, né, de abril. E aí vai ter, sei lá, 5 pontos lá retirados da carteira. Qual o prazo para regularizar? O prazo é de 12 meses. 1 ano. Da data da instalação da penalidade na sua CNH. Provavelmente, você levar a infração hoje, a infração não vai entrar de imediato, a pontuação não vai entrar de imediato na sua CNH, mas a partir do momento que ela se instaura, ela tem 12 meses para sair do seu pontuário. Entendi. A partir do momento que ela é instaurada, no caso, né? Na CNH. Entendi. Aí, no caso, o condutor tem que estar procurando, né?
se informar de quando foi notificado lá, para saber o prazo. Existem alguns mitos, né, em relação, por exemplo, à viseira. Não sei, acredito que seja mito, né? Mas ouvi dizer que já estava liberado, né? Pilotar com a viseira levantada. Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é mito. Porque tem previsão no CTB e tem que seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro Nacional, né? Então, é geral, não é municipal, não é regionalizado, nem nada. Tem que seguir e é uma infração de natureza grave. Entendi. E aí as pessoas dão bobeira achando que foi liberado. Inclusive, eu ouvi isso aqui, dizendo que em Petrolina tinha sido liberado, né? A casca de banana, né? É. Para escorregar, é daqui para ali. Doutora, como é possível converter uma multa em advertência? Em que circunstâncias a gente consegue isso? Sim, é possível atualmente, né, com a mudança do CTB, solicitar, na verdade, porque tem que requerer, não é uma coisa automática, não vai ser ocorrida automaticamente, mas só em circunstâncias de infrações leve ou média. E se não for reincidente em nenhuma outra infração durante o período de 12 meses. Aí ele pode solicitar ao próprio órgão ou pelo aplicativo. Entendi. Então, se eu estacionar, né, afastado, bem afastado do meio-fio, as pessoas têm o costume, né? Não, é rapidinho, aí bota o carro lá de qualquer jeito, aí sofre infração média, né? E então pode ser convertida, se não tiver nenhuma outra, se não for reincidente, se nos últimos 12 meses, né, não foi multado em uma outra infração, aí pode converter a multa em advertência e o próprio condutor tem que entrar com requerimento. Tem que requerer isso. Pela via administrativa, né, no caso. E outro mito que pediram para eu perguntar aqui é sobre a questão do som automotivo, né? Muito comum, fim de semana, a galera se empolga, aí liga o som do carro, às vezes em área residencial. Essa multa, doutora, como é que resolve? Imagine, será que recorrer uma multa dessa? Talvez não tenha muito sucesso, não, mas é grave, é média? É uma infração de natureza grave, Uhum. né? O agente pode reter o veículo para regularização, no caso, sem baixar o som, ou se ele permanecer com o som alto, ele pode chegar a reter o veículo, Uhum. né? Para regularizar aquela situação que não é ambiente para estar com Nesse caso, quem faz esse trabalho é a polícia militar ou tem que ser um agente de trânsito? Porque geralmente à noite, né? A gente não vê agente de trânsito à noite. É a polícia militar que faz. É o órgão autuador daquela circunscrição. Ah, entendi. Pode ser, aqui no caso, né, a CSTT ou a Ampla, depende da rua. Mas normalmente tem a Biesp, que tem um convênio com o Detran. Uhum. Tem alguma multa desculpa, alguma infração que não gere pontos? Eu não sei bem se o termo é esse, gerar pontos na carteira. Não é que tem infração, porque todas as infrações ela tem penalidades. E a penalidade dela é a questão tanto da pontuação quanto do valor monetário. Aí, a depender do enquadramento da infração, se for leve, se for média, tem as caracterizações da infração. Né? Se for leve, são 3 pontos. Se for média, são 4. Entendi. Grave, 5 e gravíssima, 7. Só que tem algumas infrações que elas são autossuspensivas. Ela não vai gerar a pontuação para a sua CNH, mas em compensação, ela vai gerar pode gerar a suspensão do direito de dirigir, que são as infrações como dirigir sob influência de álcool, disputar corrida, ou ultrapassagem perigosa. Entendi. Então, essas são autossuspensivas, ou seja, é suspenso o direito de dirigir, então não se fala, por exemplo, em pontos na carteira. Isso. A penalidade é mais grave também, porque Isso. a infração é mais grave. Fora o valor monetário também, né? Que é multa, né? Que é 10 vezes o valor da infração grave, gravíssima, na verdade. Essas são as multiplicadas por 10. Isso. Entendi. Além de ser autossuspensivas, elas também multiplicam por 10, porque a penalidade é outra nesse caso, né? Não tira os pontos lá da carteira, mas paga um valor, né, monetário e tem o direito de dirigir suspenso. Correto. Andar corretamente, né? Melhor forma. É muito bom dar certo e ter razão. Eu quero agradecer, gente, a doutora Marcele por estar aqui conosco. Tenho certeza assim, que vai esclarecer a dúvida de muita gente. E fiquem conosco, curte, compartilha, se inscreve no canal.
próxima semana tem mais Direto ao Ponto. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, gente.